O peso dos nomes. Alex sempre soube que a vida em Santa Luzia do Mirim era feita de duas coisas: segredos e silêncios. A pequena cidade do interior, onde as casas se apertavam umas contra as outras como se tivessem medo de se perder, guardava mais mistérios do que o rio que a cortava. E ali, entre o cheiro de café coado na brasa e o zumbido das cigarras, Alex tinha aprendido cedo que algumas verdades eram como peixes de escama fina, escorregavam entre os dedos antes que você pudesse segurar. Ele não esperava, porém, que a verdade mais escorregadia de todas viesse à tona no aniversário de 50 anos de Dona Marisa, sua comadre. Enquanto o bolo de laranja ainda fumegava sobre a mesa de madeira gastas pelas décadas. Alex, meu filho, preciso te contar uma coisa, disse Marisa, os dedos trêmulos apertando o copo de vinho barato como se fosse a última tábua de um naufrágio. Ele riu, achando que era mais uma das suas brincadeiras de bêbada. Marisa sempre exagerava nas festas, e suas confissões costumavam ser coisas como: uma vez roubei um queijo da feira, ou sonhei que o padre era meu amante. Mas o olhar dela não tinha a habitual faísca de malícia. Era pesado, úmido, como se carregasse algo que não era dela. Eu troquei os bebês, ela solçou, tão baixo que Alex teve que se inclinar para ouvir. Na maternidade, há 30 anos. O ar ficou espesso. O som da festa, as risadas, o forró tocando no rádio, o barulho dos talheres, tudo se afastou, como se Alex tivesse sido jogado dentro de um aquário. Ele sentiu o suor frio descer pelas costas. O quê? Marisa engoliu em seco. Seus olhos, antes tão vivos, agora pareciam dois buracos cavados na terra seca. Você não é filho da Teresa. Alex não era dado a dramatismos. Era um homem de mãos calosas, que consertava máquinas agrícolas e ouvia mais do que falava. Mas naquela hora sentiu o chão tremer, não por raiva, não por dor, mas por uma curiosidade doentia, como se alguém tivesse aberto uma porta dentro dele e agora não pudesse mais fechá-la. Quem eu sou então? Marisa não respondeu de imediato. Em vez disso, tirou do bolso um envelope amarelado, dobrado tantas vezes que as bordas estavam desgastadas. Dentro, uma foto polaroid, duas recém-nascidas, uma loira, outra morena, enroladas em cobertores iguais. Ao lado, uma data rabiscada a lápis. 12 de maio de 1994. A loira era para ser sua, murmurou Marisa. A morena da Teresa. Mas a enfermeira, ela se confundiu. Ou eu me confundi. Ou Deus quis assim. Não sei mais. Alex pegou a foto. A loira tinha um sinal no queixo, uma pequena mancha em forma de lua. Ele tocou o próprio queixo, onde a mesma marca estava, mais clara agora, quase apagada pelo tempo. E a outra criança? Sumiu. O coração de Alex deu um salto. Como assim sumiu? Marisa bebeu o vinho de um gole só, como se precisasse de coragem líquida. A mãe biológica, ela não era de Santa Luzia. Veio de fora, sozinha, deu à luz e foi embora no dia seguinte. Ninguém sabia nem o nome dela direito. Só que ela hesitou que ela deixou a menina na maternidade. Disse que não podia ficar com ela. Alex sentiu um formigamento nas pontas dos dedos. E você trocou. Eu corrigi, Marisa cuspiu. Como se a palavra justificasse tudo. A Teresa tinha acabado de perder outro bebê. Ela não aguentaria mais uma morte. E você era tão pequeno, tão frágil. Eu não podia deixar você ir embora com uma estranha. Você não tinha esse direito. Eu tinha sim, ela gritou pela primeira vez na vida. As pessoas na festa viraram o rosto, mas o forró continuou tocando, como se nada tivesse acontecido. Eu era parteira. Eu vi as mães chorando, os bebês morrendo. Eu não ia deixar o destino errar dessa vez. Alex olhou para a foto novamente. A menina morena, que deveria ter sido sua irmã, tinha os mesmos olhos da Teresa. Os mesmos que o olhavam no espelho todas as manhãs. E a outra? A loira? Marisa baixou a cabeça. Eu não sei. Ninguém sabe. Mas Alex sabia que isso não era verdade. Na manhã seguinte, ele foi até o cartório. Santa Luzia do Mirim não tinha arquivos digitais, apenas livros encadernados, cheirando a mofo e tinta seca. A atendente, Dona Neuza, uma mulher de óculos grossos e paciência fina, folheou o livro de nascimentos de 1994 com uma careta de quem já tinha feito isso antes. Aqui, ela apontou. Alexandre Oliveira Santos. Filho de Teresa Santos e João Oliveira. Nada de anormal. E outras crianças nascidas naquele dia? Dona Neuza virou mais algumas páginas. Só mais uma. Uma menina. Mãe, desconhecida. Pai, não declarado. Ela franziu o senho. Estranho. Normalmente a gente anota pelo menos um nome. O que mais tem? Nada. Só isso. A criança foi registrada como desconhecida filiação e ponto.
Alex sentiu um nó no estômago. E o nome da menina? Dona Neuza olhou para ele por cima dos óculos. Não tinha nome. Só bebê de maior. Ele passou os dias seguintes como um fantasma. Consertava trator sem prestar atenção, respondia aos cumprimentos com grunhidos, e à noite ficava olhando para o teto, imaginando como seria ter outro rosto, outra história. Até que uma tarde, enquanto arrumava a oficina, encontrou algo que não procurava. Uma caixa de sapatos cheia de recortes de jornal. Era do seu pai, ou do homem que ele achava que era seu pai. João Oliveira tinha o hábito de guardar notícias antigas, especialmente as ruins. E ali, entre anúncios de velórios e reportagens sobre secas, havia um recorte amarelo, de 1995. Menina abandonada encontrada em rodovia. Uma criança de aproximadamente 1 ano foi encontrada perto do quilômetro 120 da BR-365, envolta em um cobertor com as iniciais SLM. Autoridades suspeitam que tenha sido abandonada. A menina, de cabelos loiros e olhos claros, não tinha documentos. Qualquer informação, entrar em contato com a delegacia de... Alex segurou o papel com mãos trêmulas. SLM. Santa Luzia do Mirim. Não podia ser coincidência. Ele encontrou a mulher, agora com 30 anos, loira, com os mesmos olhos azuis da foto, em uma cidade a 2 horas dali. Chamava-se Clara. Trabalhava como professora, morava sozinha, e quando Alex bateu à sua porta com a foto na mão, ela o olhou como se ele fosse um fantasma. Eu sempre soube que era adotada. Ela disse depois de longos minutos de silêncio. Mas ninguém nunca soube me dizer de onde eu vim. Você tem uma marca aqui? Alex tocou o próprio queixo. Uma mancha em forma de lua. Clara levou a mão ao rosto, como se pudesse apagar a marca só de tocá-la. Sim, eu também tenho. Ela recuou como se ele tivesse lhe dado um tapa. O que você está dizendo? Que acho que somos irmãos. Ou que deveríamos ser. Clara riu, um som agudo, quase histérico. Isso é loucura. Eu sei. Você tem prova? Alex sacou o recorte do jornal. Você foi encontrada perto da BR-365, não foi? Em 1995? O riso de Clara morreu na garganta. Como você sabe disso? Porque eu acho que sei quem te deixou lá. Eles voltaram a Santa Luzia do Mirim juntos. A cidade, que sempre pareceu pequena demais para Alex, agora parecia sufocante. As pessoas os olhavam com curiosidade, sussurrando, mas ninguém ousava perguntar. Até que eles chegaram à casa de Marisa. Ela estava na varanda, descascando laranjas com uma faca cega. Quando viu Clara, largou tudo. Você, ela murmurou. Clara cruzou os braços, como se isso pudesse protegê-la. Você me deixou na estrada. Marisa não negou. Eu não podia ficar com você. Não depois do que eu tinha feito. Você trocou os bebês e depois jogou um deles fora como lixo. Clara disse, a voz tremendo. Não foi assim, Marisa tentou se justificar. Eu te deixei onde alguém ia te encontrar. Eu não ia te matar. Mas você roubou a vida dele, Clara apontou para Alex. E a minha? Alex olhou para as duas mulheres, a que o criou e a que deveria ter sido sua irmã, e sentiu algo estranho, alívio. Não era raiva, não era ódio. Era como se, depois de 30 anos carregando um peso que não era seu, finalmente pudesse colocá-lo no chão. E agora? Perguntou Clara, olhando para ele. O que a gente faz com isso? Alex respirou fundo. O ar cheirava a terra molhada, a laranjas, a poeira. Cheirava a Santa Luzia do Mirim. Cheirava a casa. A gente vive, ele disse, com os nomes que a gente tem. Marisa começou a chorar. Clara não. Ela apenas assentiu, como se aquela fosse a única resposta que fazia sentido. E talvez fosse. Porque no fim, o que são nomes se não histórias que a gente conta para si mesmo? E o que são famílias se não pessoas que escolhem, ou são obrigadas, a carregar as mesmas mentiras? Alex olhou para o céu, onde as primeiras estrelas começavam a aparecer. Ele não sabia se era filho de Teresa. Não sabia se Clara era sua irmã. Mas sabia que pela primeira vez não precisava mais ter medo das respostas. Porque algumas verdades, por mais escorregadias que sejam, acabam encontrando a gente. Mesmo que demore 30 anos. O vento trouxe um assobio longo, como se a noite estivesse ajustando a respiração. Clara tirou do bolso um pedaço de pano desgastado, enrolado com cuidado. Dentro, 3 sementes de jabuticaba, pretas e brilhantes como olhos de pássaro. Ela as colocou na palma da mão de Marisa, que ainda tremia com as lágrimas. Planta no quintal da casa nova, disse Clara. Daqui a uns anos, quando der fruta, você vai saber que a gente ainda tá por aqui, mesmo que não esteja. Marisa apertou as sementes contra o peito, como se fossem um segredo que não podia perder. Alex observava as duas, sentindo o peso daquilo que não era dito.
Havia algo na maneira como Clara falava, uma certeza que não vinha de documentos ou sangue, mas de algo mais antigo, como o cheiro de terra depois da primeira chuva. Você sempre soube, não foi? Ele perguntou, mais para o ar do que para ela. Clara sorriu, um sorriso que não era alegre, mas também não era triste. Era o tipo de sorriso que cabe em quem já carregou muitas coisas sem reclamar. Saber o quê? Se a gente é irmão. Se a Teresa mentiu, ela balançou a cabeça. Eu sei que você gosta de café com leite e odeia cheiro de cravo. Sei que quando chove, você fica olhando pela janela como se tivesse medo de molhar. E sei que se a gente fosse esperar as respostas certas, ia ficar parado nessa estrada até virar pó. Alex sentiu o gosto amargo de algo que não era café. Era verdade, ou pelo menos uma versão dela. Aquelas palavras doiam porque eram honestas demais, como um osso quebrado que finalmente para de latejar e mostra a fratura. E a Marisa? Ele perguntou, olhando para a irmã, ou seria prima? Ou apenas uma estranha que a vida havia jogado no mesmo barco? Ela merece saber. Marisa enxugou os olhos com as costas da mão, deixando um rastro de terra na pele. Eu já sei, disse, com uma voz mais firme do que qualquer um esperava. Sei que a minha mãe não era só a mulher que me botou no mundo. Era a mulher que escolheu me deixar nele. E isso, para mim, é mais importante que qualquer papel assinado. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Era o tipo de silêncio que tem peso, como uma pedra no fundo de um rio. Clara pegou uma pedra lisa do chão e a jogou para o meio da estrada. O barulho seco ecoou, como se o mundo todo estivesse ouvindo. A gente poderia inventar uma história, sugeriu Alex, mais para si mesmo do que para elas. Uma daquelas que a gente conta para a criança dormir, cheia de reis e rainhas, só que sem os reis e rainhas. Pra quê? Clara cutucou a terra com a ponta do sapato. A gente já tem história demais. O problema é que nenhuma delas é só nossa. Marisa ri, um riso curto e seco, como se tivesse engolido alguma coisa errada. Então a gente faz diferente, disse. A gente pega todas essas histórias, joga num caldeirão e faz uma sopa. Pode não ser bonita, pode ter gosto de coisa queimada, mas é nossa. Alex olhou para as duas, sentindo algo se mexer dentro dele, como se uma porta que sempre esteve trancada tivesse sido empurrada por um vento teimoso. Talvez fosse isso. Eles não precisavam de verdades limpas, de nomes certos, de laços de sangue imaculados. Precisavam de algo muito mais raro, a coragem de dizer é nosso sem pedir permissão. Vamos embora daqui, disse Clara, como se estivesse falando do tempo. Não para fugir, para escolher. E foi assim, sem mais cerimônia, que eles começaram a andar. Não em direção à cidade, não em direção ao passado, mas para um ponto qualquer no horizonte, onde o céu ainda não tinha decidido se ia ficar escuro ou claro. Marisa carregava as sementes. Clara, a pedra que havia jogado. Alex, uma pergunta que não precisava mais de resposta. Porque algumas coisas, quando a gente para de procurá-las, simplesmente começam a crescer. Como jabuticabeiras. Como famílias. Como silêncios que de repente se enchem de voz. O primeiro passo foi um erro. Ou pelo menos deveria ter sido. Clara pisou em falso, o calcanhar afundou na terra mole como se o chão estivesse testando sua decisão. Mas em vez de tropeçar, ela se equilibrou no ar por um instante, não por habilidade, mas porque Alex, sem olhar, esticou o braço e segurou seu cotovelo com uma firmeza que não era de quem ajuda, era de quem já sabe que o corpo do outro é parte do mesmo mapa. Marisa, que vinha atrás, não comentou. Só observou como a poeira se levantava entre eles, não como algo que sujava, mas como uma assinatura. Eles não seguiam uma estrada. Seguiam o que havia entre as estradas, os vazios que os mapas oficiais chamavam de nada, mas que na verdade eram cheios de rachaduras onde coisas importantes caíam e brotavam. Em certo ponto, Clara parou e apanhou um galho seco em forma de Y. Não para se apoiar. Ela não mancava, mas para riscar no ar os contornos de algo que só ela via. Um triângulo torto. Um pássaro sem asas. Alex franziu a testa, mas não perguntou. Marisa, porém, suspirou e disse: isso aí é um quase. Um quase o quê? Clara continuou desenhando, agora na palma da própria mão, com o dedo indicador molhado de suor. Um quase tudo. Quase casa. Quase família. Quase lugar. Alex riu, um som seco como casca de árvore. Então tá certo. A gente sempre foi bom em quase. Mas não era bem assim. Porque o quase deles não era falta, era uma forma de espera. Como as sementes que Marisa guardava no bolso, que não germinavam por teimosia, mas porque estavam escolhendo o momento de estourar. Ou como a pedra que Clara carregava, que não era mais um peso, mas uma espécie de bússola ao contrário. Em vez de apontar norte, ela indicava para onde não voltar.
À noite acamparam onde o vento fazia uma curva estranha, como se contornasse algo invisível. Não acenderam fogo. Em vez disso, Marisa abriu a mão e deixou que as sementes absorvessem o pouco de luar que vaza entre nuvens baixas. Alex, que nunca tinha acreditado em nada que não pudesse quebrar com as próprias mãos, observou e perguntou: "E se não der certo?" Clara, que estava afiando o galho em forma de Y com os dentes, cuspiu um pedaço de casca e respondeu: "Já deu. A gente tá aqui." Não era uma resposta. Era um fato tão óbvio que doía, como quando você encosta a língua num dente que está prestes a cair. Eles sabiam. Sabiam que o aqui não era um lugar, mas o instante exato em que 3 pessoas decidem que o mundo pode ser reinventado a partir do que sobrou delas. Na manhã seguinte, encontraram uma árvore solitária no meio do nada. Não uma jabuticabeira, algo mais antigo, com casca tão grossa que parecia feita de camadas de decisões mal tomadas. Em seus galhos não havia frutos, mas objetos pendurados, uma chave enferrujada, um sapato de criança, um relógio parado às 13h27. Marisa tocou um deles, um lenço bordado com iniciais que não eram as suas, e sentiu o tecido vibrar, como se estivesse vivo. "Alguém tá colecionando perdas", murmurou. "Ou ganhos", corrigiu Clara, tirando a pedra do bolso e pendurando-a num galho baixo. "Depende de qual lado você tá quando olha." Alex não disse nada. Subiu na árvore e ficou lá, balançando os pés no vazio, como se estivesse testando o peso de uma ideia. Depois desceu com um objeto que não estava ali antes, um frasco de vidro cheio de uma substância escura que brilhava quando mexida. "Acho que a gente devia levar", disse, sem explicar por quê. E eles levaram. Porque algumas coisas não precisam de justificativa. Elas só precisam ser carregadas até que seu sentido se revele. Como crianças. Como cicatrizes. Como silêncio que de repente vira música quando 3 pessoas andam juntas sem precisar combinar o ritmo. O frasco não fazia barulho no bolso de Alex, mas Clara jurava ouvir um zumbido surdo, como se a substância dentro dele respirasse em compassos lentos. Não era um som que incomodava, era daqueles que se instalam nos ossos e faz a gente esquecer que um dia já andou sem ele. Lyra, que até então só observava o movimento dos dois com os dedos entrelaçados às costas, esticou a mão de repente e tocou o ombro de Clara. "Você sente?" Clara franziu a testa. Sentia sim. Não era o vento, que tinha parado de soprar faz alguns minutos, nem o cheiro de terra molhada que subia da floresta após a chuva passageira. Era algo mais antigo, como se o ar estivesse sendo peneirado por uma memória que não pertencia a nenhum deles. "Parece", Clara hesitou, procurando palavras que não soassem ridículas. "Parece que alguém tá assobiando uma música que a gente conhece, mas não consegue lembrar a letra." Alex riu baixo, sem humor. "Ou então é o frasco." "Não é", disse Lyra, com uma certeza que não combinava com seus 16 anos. "É a árvore." Eles olharam para cima. Os galhos antes imóveis, agora se mexiam em padrões que não obedeciam a nenhuma lógica do vento. As pedras penduradas à de Clara, outras que eles não tinham visto antes, batiam umas nas outras em sequências que soavam quase intencionais, como se estivessem contando algo. "A gente devia ter trazido mais coisa", murmurou Alex, apertando o frasco contra a coxa. "O que, por exemplo?" Clara cruzou os braços. "Não sei. Coisas que a gente perdeu e não quer mais. Ou coisas que a gente achou e não sabe para que servem." Lyra se agachou e colheu um punhado de terra, deixando escorrer entre os dedos. "Tipo isso aqui. Terra de um lugar que a gente não conhece, mas que agora faz parte da gente." Clara observou os grãos escuros caindo, formando pequenos montes irregulares no chão. De repente lembrou da caixa de fósforos que guardava no fundo da mochila. Aqueles que nunca acendiam direito, mas que ela carregava desde que a avó morreu, porque eram os últimos que a velha tinha usado para acender o fogão a lenha. Tirou-os do bolso interno, hesitou, e então jogou-os aos pés da árvore. "Para que serve isso?" Alex arqueou a sobrancelha. "Pra nada. Por isso." O silêncio que se seguiu não foi constrangedor. Foi como se a árvore tivesse engolido o som dos fósforos caindo e devolvido algo maior em troca. Lyra, sem aviso, começou a cantar. Não era uma música que eles conhecessem, as notas eram estranhas, desalinhadas, como se ela estivesse inventando a melodia na hora, mas com uma precisão que doía. Alex se sentou no chão, encostado no tronco, e fechou os olhos. Clara ficou de pé, imóvel, até perceber que suas mãos tremiam. Quando Lyra parou, o ar estava diferente. Mais denso. Como se tivessem atravessado uma porta invisível e agora estivessem do outro lado de algo que não tinha nome. "Acho que a gente devia ir", disse Alex, sem abrir os olhos. "Pra onde?"
Clara perguntou, embora soubesse que não era uma pergunta que exigia resposta. Ele finalmente olhou para ela, e havia algo em seu rosto que Clara nunca tinha visto antes. Não era medo nem expectativa. Era como se ele estivesse olhando através dela para um ponto muito além dali, onde as coisas ainda não tinham forma. Para qualquer lugar que não seja aqui, porque aqui já não é mais aqui. E então, sem combinarem, os três deram as costas para a árvore e começaram a andar. Não em direção a nada em específico, mas com a certeza de que onde quer que chegassem, seria um lugar onde o frasco de Alex brilharia mais forte, onde as pedras de Clara fariam som e onde a voz de Lyra encontraria finalmente a música que sempre esteve procurando. O caminho à frente não era uma linha reta, era uma espiral, e eles, sem saber, já estavam dançando nela. O último compasso da espiral. A espiral os levou a um lugar que não existia nos mapas, uma clareira onde o ar vibrava como cordas de um instrumento invisível. No centro, uma poça de água negra refletia não o céu, mas todos os céus que poderiam ter sido. Alex segurou o frasco contra a luz que não vinha do sol, e o líquido dentro dele pulsou em cores que não tinham nome, derramando-se no ar como tinta em água, revelando fios de possibilidades não vividas. Clara jogou suas pedras na poça e cada uma, ao tocar a superfície, explodiu em notas musicais, não sons, mas memórias de sons, ecos de canções que Lyra havia tentado compor a vida toda, mas que só agora ganhavam corpo. Lyra entendeu. Sua voz, sempre à procura de uma melodia, era na verdade a chave para costurar aquelas realidades soltas. Ela cantou, e o canto não foi uma linha, mas um nó, atou os fios do frasco de Alex às pedras de Clara, tecendo uma ponte entre o aqui que eles abandonaram e todos os ali que poderiam ser. A espiral se fechou. Quando acordaram, estavam de volta à árvore original, mas a árvore agora carregava frutos de cristal que cantavam baixinho, e suas sombras dançavam sozinhas no chão. Alex segurou o frasco vazio. Clara guardou uma pedra que agora brilhava por dentro. Lyra tocou a garganta e sorriu, porque sua voz, finalmente, sabia todas as músicas. A gente não foi embora, murmurou Clara. A gente virou o caminho. E era verdade. O aqui não era mais o mesmo, porque eles tinham trazido todos os alis dentro dele. A árvore, o frasco, as pedras, a voz, tudo era agora um portal disfarçado de lembrança. Se alguém passasse por ali e prestasse atenção, ouviria um suspiro do vento dizendo, para qualquer lugar que não seja aqui, mas que também seja. Eles não precisaram combinar. Viraram as costas para a própria ideia de partida e seguiram em frente, não como fugitivos, mas como os únicos habitantes de um mundo que finalmente cabia dentro deles.